Olá, pessoal! Eu sou a professora Sara Rubia. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula. Se você ainda não assistiu o meu vídeo de apresentação, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode estar conferindo lá depois da aula. Lá eu explico como que serão feitas as nossas aulas e qual metodologia que eu estarei utilizando. Hoje, nós vamos dar início a um curso de Biologia. Esse curso é indicado para quem ainda está cursando o ensino médio, também para quem está se preparando para o Enem. E se você não sabe nada de Biologia, você não se desespere, porque esse é o momento perfeito para você começar. Eu recomendo ainda que você tenha aí do outro lado um caderninho somente para matéria de Biologia. Assim você vai poder estar fazendo seus desenhos, as suas anotações, e vai poder estar revisando antes da prova. Se você também já está estudando há algum tempo, você também pode assistir a nossa videoaula, porque assim você vai estar fazendo uma revisão, né, do que você já vem estudando. Pois bem, a nossa primeira videoaula vai ser uma introdução à biologia. E por que é importante nós fazermos uma introdução ao estudo da biologia? É porque a partir daqui que as nossas mentes vão abrir. Nós vamos descobrir o que a biologia estuda, qual a sua importância, como funciona o nosso organismo, descobrir também explicações para alguns fenômenos, e assim a gente vai compreender melhor o que acontece ao nosso redor. Pois bem, para iniciar o conteúdo, nós começamos com aquela velha pergunta: o que é biologia? Essa palavra biologia, ela vem do grego, onde bio significa vida e logia significa estudo. Então, logo nós concluímos que biologia, significa o estudo da vida. Estudo da vida. E aqui eu coloquei um conceito que você vai poder estar copiando aí no seu caderno. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos e estuda interações entre si e com o meio ambiente. Então, se biologia significa o estudo da vida, o que é vida? Você sabe conceituar vida? Então, ainda hoje não há um conceito simples, um conceito claro do que seja a vida. Mas só que é bem mais fácil nós diferenciarmos um organismo que está vivo de um organismo não vivo. E para que esse ser seja considerado vivo, eles vão compartilhar de algumas características. E são essas características que nós vamos começar a estudar agora. Então você pode colocar aí características dos seres vivos. A primeira característica que nós vamos colocar é a composição química. Composição química. 98% da matéria viva vão compartilhar de 6 elementos químicos. São eles. Vou até baixar aqui para escrever. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E aqui na frente eu vou colocar aproximadamente a porcentagem que esses elementos se encontram. Lembrando que essa quantidade é referente ao homem. Homem que eu digo, homem em geral, Homem e mulher. Então o carbono ele vai se encontrar 10,6%. O hidrogênio, 61,5%. O oxigênio, 23%. O nitrogênio, 2,4%.
E o fósforo e o enxofre, 0,13%. Vocês podem observar que dentro desses elementos, o que está em maior quantidade é o hidrogênio. E para isso, há uma explicação. 75% a 85% das nossas células é composto por água. Então, a principal molécula do nosso organismo vai ser a água. E, como todos sabem, a fórmula química da água, só mudar esse H aqui, é H2O. Então, se o nosso organismo é composto de 75 a 85% de água, e o hidrogênio é um átomo que compõe a molécula de água, então é claro que o hidrogênio vai ter mais quantidade, né? Vai se encontrar em maior quantidade. Pois bem, caso você esqueça o nome desses elementos, há uma dica bem legal, que a junção da primeira letra de cada elemento vai formar, onde que eu vou colocar aqui, vai formar a palavra chomps. Então, caso você esqueça, né, vai poder utilizar desse processo mnemônico aqui para estar lembrando. Então, seguindo, vamos para a segunda característica dos organismos vivos, que é a organização. Todos os seres vivos são compostos por células. As células, elas são unidades microscópicas que são responsáveis por realizar gente, a palavra fugiu da minha mente. Por realizar todas as... Vou dar só uma conferida aqui. Por realizar todas as reações químicas. Realizar todas as reações químicas que um organismo precisa para se manter vivo. Então, se você quiser anotar, vamos colocar aí um conceitinho de célula. Unidade microscópica responsável por por realizar as reações e manter E aí existem organismos que possuem apenas uma única célula. Então, tudo o que o organismo necessita para se manter vivo vai ser feito em apenas uma única célula. Esses seres são chamados de unicelulares. E são exemplos desses seres as bactérias, os protozoários, alguns fungos e algas. E existem também os seres que vão ter mais de uma célula, que são os seres pluricelulares, ou também os multicelulares, né? Também conhecido como, você pode ler por aí, multicelulares. E são exemplos desses seres pluricelulares, as plantas, fungos
dos animais. E nós, né? Não vou colocar aqui não, mas nós seres humanos, né? Que estão no grupo dos animais, que inclusive nós temos aproximadamente 10 trilhões de células, então é muita célula. A todo momento estão nascendo e morrendo células no nosso corpo, isso tudo para nos mantermos vivos, né? E essas células, elas vão ser classificadas em, vou colocar aqui, classificação. Elas vão ser classificadas em procariontes e eucariontes. As células procariontes são células bem mais simples, que o seu DNA vai estar solto na célula, o material genético ele vai estar solto na célula. Organismos que apresentam esse tipo de célula são as bactérias. Só colocar aqui, por exemplo, são as bactérias. E também, o outro tipo de células são as eucariontes, que vão ser células mais complexas, com uma organização mais complexa, vão apresentar organelas celulares, né, que são que apresentam funções diversas dentro da célula. E são organismos que possuem esse tipo de células, eucariontes. Vamos por um exemplo aqui. As plantas. E também os animais, né? Só lembrando que aqui dentro dessas células eucariontes, há uma diferença entre as células vegetais e animais. Então, se você já está começando a ficar já com o pé atrás, por causa desses monte de nomes, eucariontes, procariontes, unicelulares, pluricelulares, não comece a se desesperar, porque os detalhes das células nós vamos ver na matéria de citologia, que é a matéria que estuda as células. Nesse momento, guarde apenas que os organismos eles são compostos de células e existem organismos que possuem apenas únicas células, que são os unicelulares, e há outros organismos que possuem mais de uma célula, que são os pluricelulares, e que essas células são classificadas em eucariontes, em procariontes e eucariontes, e dentro das eucariontes há alguma diferença entre as células animais e vegetais. E nós veremos essa diferença em citologia. Continuando aqui, a terceira característica é o movimento. Então, todos os seres vivos, eles se movimentam, mesmo que seja, você não perceba, que seja um movimento microscópico, mas eles vão se movimentar. Seguindo para a próxima característica, nós temos o metabolismo. Então, anote aí também, metabolismo. Todos os seres vivos, eles vão apresentar metabolismo. Metabolismo é o conjunto das reações químicas que vão acontecer no organismo. E existem duas reações químicas, que é o anabolismo que seria anabolismo? É a síntese de moléculas. Exemplo, síntese da molécula de carbono. De carboidrato, perdão.
Se você não sabe o que é síntese, se eu colocar aqui, toda vez que você vai ler essas palavras várias vezes, síntese significa formação e produção. Então, nada mais é do que a formação e a produção de moléculas. E a outra reação que acontece é o catabolismo. O catabolismo é a quebra de substâncias mais complexas e substâncias mais simples. Um exemplo de catabolismo é a digestão. Então, quando nós ingerimos o alimento, vai ser feita essa quebra dessas moléculas maiores, dessas moléculas mais complexas, e vão ser quebradas em substâncias mais simples, para que o nosso organismo possa absorver os nutrientes. Próxima característica do movimento vai ser reação e equilíbrio. Então, todos os organismos, eles vão ter reação. Mas aí você pode perguntar, professora, reação a quê? Reação às alterações do ambiente em que ele vive. São exemplos de reações. Por exemplo, você está tomando um banho e aí você sai do banheiro e bate aquele ventinho e você sente frio e você se arrepia. Essa é uma reação. Outro exemplo, quando você é picado por alguma agulha, você de repente não tira o braço, então esse é um tipo de reação do seu organismo. Ou então quando você está em um ambiente com pouca luminosidade, a sua pupila dilata e no ambiente mais claro a sua pupila contrai. Outro exemplo que acontece nos vegetais Outro exemplo que acontece nos vegetais, só um minutinho. É aquela planta chamada de dormideira, conhecida como dormideira, ou mimosa em alguns outros lugares, que quando ela é tocada, ela fecha seus folíolos. Então, essa é uma reação que essa planta está apresentando. E essa capacidade de reação que os organismos têm, que os seres vivos têm, é importante para manter o organismo constante, o organismo em equilíbrio. E um exemplo de equilíbrio é a homeostase. O que vai acontecer? A homeostase é essa capacidade que o nosso corpo tem de estar sempre constante em equilíbrio. Um exemplo é quando a regulação da temperatura corporal. Se o nosso corpo internamente esfriar ou aquecer muito, o que poderá ocorrer é a paralisação das reações químicas e o que pode acontecer? A gente pode acabar morrendo, né? Então, vamos para a sexta característica, que é o crescimento. Então, todos os organismos vivos, eles vão crescer. Os unicelulares, eles vão crescer em tamanho, como ele é apenas uma única célula, né? Ele vai crescer em tamanho. E os pluricelulares, além de crescer em tamanho, vão crescer em quantidade também. Bom, pessoal, o meu tempo aqui está acabando. Nós vamos dar uma paradinha. Esse vai ser o primeiro bloco. E já nós vamos nos ver no segundo bloco. Até mais!